Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de mentoria da nossa jornada Governança de TI 360. E nessa sessão de hoje, então, nós vamos abordar os KPIs de gestão de tecnologia da informação. Antes de nós iniciarmos o nosso tema e aprofundarmos um pouco mais no assunto, eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Você mede a eficiência da sua área de tecnologia da informação atualmente? Esse tem sido um dos grandes desafios, eu diria, para todo líder de área de tecnologia da informação, CIO e até mesmo CTOs de grandes empresas. Cada vez mais a gestão de performance da área de tecnologia da informação, ela é cobrada pela alta gestão administrativa. Muito por conta da área de tecnologia da informação ser uma área hoje que ela provê diversos serviços e suporta as operações das empresas. Então, quando a gente fala em indicadores de eficiência operacional, indicadores de qualidade de serviço, estratégicos, de segurança ou até mesmo de projetos, que são os que nós vamos abordar aqui nessa sessão, esse sempre foi um grande desafio para todo gestor de TI. E a partir desses números, desses indicadores, nós conseguimos ter um norte para a criação de planos de ação, para a gente conseguir, de fato, prover ações que consigam na prática e atingir a causa raiz da sua deficiência de uma operação, seja de um serviço, seja de um atendimento em específico, para que cada vez mais a área de tecnologia da informação ela seja uma área que consiga se autotransformar e consiga entregar valor estratégico para as áreas de negócio das empresas. Então, alguns conceitos iniciais antes de nós iniciarmos o tema, eu gosto aqui de trazer então uma diferenciação do que é a métrica e do que é o indicador. Então, a métrica ele é o dado bruto, ele é o dado que a gente ainda não fez nenhuma lapidação dele ou a gente não transformou ele em um insight relevante ainda. Então o dado bruto ele descreve uma atividade ou um evento sem eu fornecer nenhum insight imediato sobre o desempenho ou sobre o seu sucesso estratégico, Então, por exemplo, um dado bruto ele pode ser que a minha empresa tem 80% de satisfação dos seus usuários internos. Esse é o dado bruto, Agora, o indicador em si, ele é o quê? Ele é uma métrica que fornece um insight sobre o desempenho dessa atividade ou processo. Então, se eu tenho lá, por exemplo, um indicador que mede a eficiência operacional do meu time de tecnologia da informação, aonde que nós temos uma taxa de SLA acima de 90% e que essa taxa ela corresponde a uma eficiência operacional no que se diz respeito à entrega de serviços com qualidade ao meu cliente final, porque não é só atender o serviço dentro do SLA, tem todo um contexto, principalmente relacionado à comunicação, à forma como a gente trata o cliente interno ou externo e também a eficiência da solução. Nós temos vários casos onde, que, por exemplo, nós temos um registro, o SLA ele foi atendido dentro do acordado, porém a solução ela não foi efetiva. E aí o registro ele foi reaberto. Então, isso não é eficiência operacional. Então, a métrica e indicador, eles servem para a gente conseguir construir uma visão com base em dados, para a gente tomar decisões estratégicas. E para a gente conseguir entender como que é o nível hoje de satisfação dos meus clientes, que utilizam dos serviços de tecnologia da informação. Segundo o próprio COBIT, na sua versão de 2019, o COBIT 5, a governança ela garante que as necessidades das áreas de negócio elas sejam avaliadas para determinar os objetivos corporativos equilibrados e acordados e que a direção seja definida através da priorização e da tomada de decisão. Quando a gente falou sobre, por exemplo, gestão de demandas, nós falamos sobre priorização de ações de TI. Com base no quê? No planejamento estratégico. Então, quando a gente trata aqui a parte relacionada, quando a gente trata aqui a parte relacionada à estratégia em si, quando a gente fala sobre tecnologia
voltada a KPIs e indicadores chaves, né? O indicador ele é uma bússola. Então ele é uma bússola que no final do dia, o que ele faz? Né? O que essa bússola faz no final do dia? Basicamente, ela consegue orientar a governança e consegue orientar todo o processo de gestão de tecnologia. Tá? Então, além disso, a gente acaba aqui oferecendo uma maior visibilidade. Que essa visibilidade ela vai ser necessária tanto para a área de TI da empresa, quanto a alta gestão administrativa para eu tomar decisões. Como que nós tomamos hoje decisões com base em dados, né? Na área de tecnologia da informação? Como que eu vou fazer um investimento em uma tecnologia se eu não tiver dados para essa tomada de decisão? Por muito tempo, investimentos eles eram direcionados, né, por conta de vieses, por conta de as pessoas acharem que aquilo era a melhor condição para aquele momento. Só que isso mudou ao longo do tempo. E justamente por conta, né, dessas melhores práticas de governança de TI que nós trouxemos para o nosso cotidiano da governança de TI como um todo. Então os KPIs, eles traduzem o desempenho complexo da TI e eles traduzem em números. Então, por exemplo, quando a gente tem KPIs estratégicos de TI, eu consigo ter um alinhamento estratégico muito mais efetivo e muito mais direcionado para os objetivos de negócio da empresa. Quando eu tenho uma gestão de risco mais eficiente, eu consigo identificar e monitorar a exposição desses riscos, assim como eu consigo otimizar os recursos de uma maneira muito mais eficiente. Então eu tenho menor custos e eu tenho uma adoção da eficácia da tecnologia e, consequentemente, o meu orçamento ele não infla. Eu tenho uma entrega de valor. A partir do momento que eu consigo medir o impacto que a TI tem na satisfação do meu cliente e nos resultados financeiros da empresa, eu consigo dizer e eu consigo afirmar que a área de tecnologia da informação ela agrega valor aos negócios da empresa. Qual que é o papel do KPI no ciclo PDCA? Então o ciclo PDCA ele é composto por 4 fases, né? Que é o planejar, executar, verificar e agir. Onde que em cada uma dessas fases nós temos objetivos específicos dentro dos KPIs. Então lá no planejar, eu vou fazer o quê? Eu vou definir metas. Metas dos KPIs que eu vou monitorar. Então, por exemplo, eu posso definir uma meta lá que o meu percentual de disponibilidade, por exemplo, de link de dados, ele deva ser superior a 95%. Então, isso é uma meta. Eu vou coletar os dados brutos lá na minha fase de executar. O que é eu coletar esses dados brutos, então? São os dados através de uma ferramenta, por exemplo, de monitoramento. Então, vamos pegar esse exemplo de disponibilidade de link da internet. Então, eu vou lá e vou coletar através de uma ferramenta de monitoramento, que monitora o meu link de dados, né, de internet. E eu vou coletar evidências dos dados das quedas que esse link teve durante o mês, em período de tempo. Então, quantos minutos, segundos houve uma queda de um link de dados. Então, esse é o dado que eu vou coletar para alimentar o meu KPI. O verificar é analisar esse KPI para eu comparar o desempenho real com as metas que eu planejei. Então, a execução real, muitas vezes, ela pode estar distante do que eu espero. Então, eu preciso fazer o quê? Alguns ajustes de metrificação. E, por fim, nós temos o agir. O agir, eu automaticamente eu vou usar esses insights para tomar ações corretivas ou preventivas e iniciar um ciclo de melhoria, um plano de ação. Onde que eu melhoro, então, a entrega do meu serviço, a satisfação do meu cliente final, onde que eu consiga atingir as metas estratégicas e de projetos, onde que eu consiga mitigar riscos relacionados à segurança e assim por diante. Então o ciclo PDCA, querendo ou não, ele está em todas as suas fases, nós temos, querendo ou não, uma gestão de KPIs estratégicos específica. Mas nós temos alguns problemas comuns que são ocasionados pela falta, né, dos indicadores. A primeira delas é a baixa previsibilidade, ou a incapacidade de antecipar falhas, gargalos ou necessidades futuras. Então, quando eu não tenho indicadores estratégicos, eu não consigo direcionar esforços ou tomar decisões de investimento que possam
agregar valor e trazer resultado para a minha organização. Então eu tenho baixa previsibilidade de futuro. Assim como eu tenho um desperdício maior em termos de orçamento e recursos humanos, eu tenho uma baixa qualidade na entrega dos meus serviços e também eu não consigo priorizar as demandas com base no planejamento estratégico corporativo da minha empresa. Então esses são os problemas comuns que a falta de indicador ela promove. E além disso, quando eu não tenho indicadores estratégicos, eu sou uma área que eu estou 100% operacional. Eu não tenho estratégias, eu não consigo gerar valor para o meu cliente, eu estou sempre apagando incêndio e nós estamos sempre, basicamente, correndo sempre quanto tempo para conseguir atingir um objetivo ou dar um suporte para uma área de negócio, o que gera sempre insatisfação do meu cliente, né? Então, os indicadores, eles são uma bússola, como eu falei lá no início. Um direcionador que nós vamos ter para conseguir ser uma área de apoio e que gere valor para a empresa como um todo. E aí nós entramos nos primeiros KPIs que nós temos, né? Então o primeiro KPI que nós temos é o de desempenho operacional. Dentro do desempenho operacional, o principal é o tempo médio entre falhas, que é o MTBF. O MTBF, ele possui o seguinte cálculo: nós pegamos o total de horas disponível daquele serviço e nós dividimos pelo total de interrupções que ele teve. A partir disso, eu tenho uma métrica de tempo médio entre as falhas, né? Então aqui nós temos um exemplo, né? Eu tive um total de horas disponível de 500 horas durante o mês e eu tive 5 interrupções, que deu ali uma média de 100 horas de tempo médio entre falhas. Eu tenho também o MTTR, né? O MTTR que nós chamamos de Mean Time to Repair, né? Que é o indicador relacionado ao tempo médio para você solucionar um problema. O cálculo dele ele é através do tempo total de reparação em horas dividido pela quantidade de interrupções que nós tivemos no período, né? Então aqui nós estamos olhando o ciclo de um mês, onde que esse um mês eu tive 2 falhas e que o tempo total para resolver as 2 falhas, somando as 2, foram 10 horas, né? Então eu divido o total de reparação com o número de interrupções. Então a gente teve aqui basicamente um total de 2 horas, né? Aqui eu preciso ajustar depois para vocês, mas é um total de 2 horas nesse caso. Disponibilidade, né? Então, disponibilidade diz respeito a um indicador onde que nós costumamos utilizar para medir, por exemplo, link de dados, né? O acesso à internet. Então, durante um mês, vamos pensar que nós temos 720 horas. Vamos pensar que a empresa atua 24/7. Dessas 720 horas, nós tivemos apenas 1 hora de indisponibilidade durante o mês. Então o cálculo ele vai ser o seguinte: o 1 sempre vai existir, 1 menos o tempo de inatividade dividido pelo total de horas que você teve durante o mês de atividade da empresa vezes 100. Ele vai te dar o percentual então de disponibilidade do seu link de internet. Você pode utilizar também essa métrica para calcular em disponibilidade, por exemplo, de outros serviços, como servidores, como aplicações e assim por diante, né? Aqui a gente trouxe apenas este como exemplo. Eu tenho os KPIs de segurança, né? Então o MTTD, que é o tempo médio de identificação, né? O tempo médio de detecção de um incidente. Então aqui nós temos um exemplo onde que durante 30 dias eu tive um tempo de detecção de 2 horas e 5 foi a quantidade de incidentes que nós tivemos no mês. Então eu pego a somatória dos tempos de detecção e eu divido pela quantidade de incidentes que nós tivemos no mês. Neste caso nós tivemos aí 20 minutos, que foi o tempo médio de MTTD, né? Um tempo muito bom, né? Considerando, obviamente, né, a criticidade dos alertas. Então vai depender muito, né, se foram incidentes de baixo impacto, querendo ou não, isso é um tempo alto. Agora, se a gente for falar que são incidentes de alto ou crítico, né, a sua gravidade, esse é um tempo razoável bom. Temos o MTTR. O MTTR, então, ele é o que nós chamamos, né, do Main Time to Repair, que a gente falou anteriormente, que é o tempo médio de recuperação. Então aqui, se eu tive então 20 horas de tempo de resposta dividido pela quantidade de incidentes, que foi 2, logo nós temos então 10 minutos como tempo médio de MTTR, de tempo médio de resposta a incidentes. KPIs de qualidade de serviço,
Então aqui nós estamos falando, por exemplo, TMA, tempo médio de atendimento, né? O tempo médio de atendimento, ele é um indicador aonde que nós temos então, basicamente, né, o total de horas de atendimento dividido pela quantidade de tickets que nós resolvemos no mês. Então, neste exemplo aqui, eu estou dizendo que o meu TMA durante o mês ele foi de 24 horas. Então, tempo médio é calculado pela quantidade do tempo total de atendimentos. Então, isso aqui a gente costuma medir por analista ou por equipe. Um dos dois. Tá? Então, um dos dois a gente costuma trabalhar. Boa noite, Ronaldo, beleza? Ótima noite, gente. Desculpa eu ter outra reunião aqui, mas não dá pra perder a aula, né? Não, tranquilo, cara. Fica tranquilo. Seja bem-vindo aí. Qualquer dúvida, ficamos à disposição, tá? Então, como eu estava falando aqui, pessoal, nesse processo aqui, só vou colocar no mudo aqui, Ronaldo, peraí. Aí. Então, como eu estava falando aqui, basicamente, esse trabalho que nós temos de tempo médio de atendimento, ele é um indicador que nós utilizamos para, principalmente de efetividade, né, e qualidade de serviço, aonde que basicamente todo o processo, né, todo o processo que nós estruturamos aqui dentro, ele é sempre com o objetivo de melhorar, né, melhorar o índice de satisfação do meu cliente final. Então, logo, quanto menor for o meu tempo de resposta, né, maior é a minha eficiência operacional na qualidade de serviço. Tá? Além disso, nós temos o FCR. Tá? O que é o FCR, pessoal? O FCR ele é um indicador que nós trabalhamos e nós chamamos de taxa de resolução no primeiro atendimento, que é o First Call Resolution. Esse indicador aqui, ele é muito importante para a gente medir a eficiência na primeira resposta. Então, por exemplo, você recebeu lá um registro, o atendente, no primeiro atendimento que ele já fez, na primeira resposta que ele fez para o usuário, ele já resolveu o problema. Então, assim, quanto maior for o percentual aqui, melhor é a sua qualidade do serviço. Então, olha esse exemplo que eu trouxe aqui. Ó. Durante 30 dias, o atendente ele respondeu um total de 30 tickets. Só que somente 10 dele ele resolveu no primeiro atendimento. Então, logo, nós pegamos os 10, multiplicamos pelo 100 e dividimos pelo 30. Que nós vamos ter um percentual aqui de 33,33%. Então, é um número baixo, né? A gente considera aqui um número razoável de 60% para cima. Então, você pode colocar metas aqui para o seu time. Exemplo, uma bonificação, por que não? Então eu coloco lá uma bonificação, por exemplo, ó, os atendentes que tiverem o índice, a média geral durante o ano, né, por mês, maior que 60%, lá no final do ano ele vai receber 50% do seu salário, como uma bonificação de 14º, por exemplo. E você pode criar esse tipo de meta para outros indicadores, como por exemplo, o MTA que a gente falou agora há pouco. O TMA, desculpa, que é o tempo médio de atendimento. Então, esses indicadores, eles servem, querendo ou não, para um incentivo. Muitas vezes o pessoal acaba que, mas eu vou colocar um indicador e agora a gente vai começar a evidenciar a ineficiência da nossa área de TI. Não, totalmente pelo contrário. A partir do momento que você tem indicadores, você consegue até mesmo maiores investimentos, porque você consegue demonstrar se a sua equipe está com gargalo, se a sua equipe precisa de treinamento e qualificação, se você precisa de novas tecnologias para conseguir resolver de uma forma mais rápida, né, os problemas e até mesmo, né, as solicitações que chegam de melhorias ou de desenvolvimento, de projetos e assim sucessivamente, né? Então, indicadores eles servem para isso, para querendo ou não você melhorar a sua entrega dos seus serviços finais. Taxa de SLA cumprido, esse é um indicador assim que grande parte das empresas utiliza, né? Então, como que é o cálculo, né? Nós pegamos a quantidade de tickets resolvidos dentro do SLA, dividimos pelo total de tickets atendidos e multiplicamos por 100. Então, neste exemplo aqui, ó, o atendente ele resolveu 450 tickets durante o mês, de 500 registrados. Logo, ele teve uma taxa então de SLA de 90%.
Então nós podemos colocar uma meta aqui, né? Então, uma meta que seja acima de 85%, 90%, 95%, né? E cada vez mais a gente vai ajustando essa meta. Nós vamos colocando sempre essa meta para cima, né? O objetivo é sempre a gente aumentar, né, ou subir a nossa linha de corte, né, que nós chamamos, né? E é extremamente importante isso, né? Cada vez mais, né, o quanto a gente puder elevar o nosso nível, né, de exigência, é melhor, certo? Então, o que não dá para acontecer é o contrário, né? O que nós não podemos fazer é abaixar a linha, né? É sempre olhando ao contrário, né? Subindo a régua, que a gente fala. Nós temos o índice de tickets reabertos, chamados de ITR. Esse cara aqui, quanto menor, melhor, tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Esse índice, ele indica, muitas vezes, ineficiência. Por quê? Ele vai me mostrar o percentual de tickets que foram reabertos dentro do processo, dentro do meu atendimento. Então, o que acontece aqui dentro, né? Nós temos uma quantidade de tickets que foram reabertos, então vamos pensar aqui o seguinte, nós tivemos 65 tickets que foram atendidos, e eu tive uma quantidade de 5 que foram reabertos. Então eu pego os 5 que foram reabertos, eu multiplico por 100 e divido pela quantidade de tickets totais atendidos. Então aqui neste cálculo, né, pegando 5 reabertos, multiplicando por 100 dividido por 65, nós temos um índice de 7,69. É um índice baixo. Então, querendo ou não, aqui nós estamos demonstrando que esse atendente ele tem um nível de satisfação acima da meta, né? O que nós podemos colocar como meta aqui? 10%, talvez? 12%? 15%? Eu acho que seria uma boa meta para a gente começar a medir esse indicador na nossa organização. Aí nós entramos nos KPIs estratégicos, né? Então, o primeiro deles é o ROI de TI, né? Um dos mais conhecidos, que é o retorno sobre investimento. Então esse cara aqui, ele tem como objetivo a gente medir a eficiência do investimento em TI. Então eu consigo, como que eu gero um retorno financeiro ou outros benefícios tangíveis para a organização através de um projeto. Então vamos pensar o seguinte, né? Uma empresa ela vai implementar um sistema de ERP para integrar todas as áreas da empresa, né? Como por exemplo, né, a parte de finanças, contabilidade e entre outras áreas. E aí, para melhorar essa eficiência operacional, nós temos um projeto que ele tem os seguintes custos. Eu tenho licenciamento de software, que vai custar 200 mil. Eu tenho infraestrutura de servidores e storage, que vai custar 100 mil. E eu tenho ainda a implementação, que é o serviço de consultoria e treinamento, que vai me custar 150 mil. A partir desse cenário, então, eu tenho um total de 450 mil reais de investimento. Só que aí a gente vai olhar os benefícios. Então eu tenho uma redução de custos operacionais de 120 mil ao ano, eu tenho um aumento na eficiência com maior produtividade de 50 mil ao ano, eu tenho redução de erros manuais que geram economia de 30 mil ao ano, e eu tenho aqui um total de benefício de 200 mil ao ano. Se a gente for olhar aqui um período de avaliação, olhando para um cálculo de ROI, que o normal é a gente olhar 3 a 5 anos, então se eu olhar para 3 anos, a viabilidade desse projeto ela é positiva, né? Então logo se eu olhar o seguinte cenário, ó, eu tenho um benefício total, que é o meu benefício anual versus o período avaliado. O anual é 200 mil, eu vou multiplicar por 3, que é o período de 3 anos, eu estou falando de um benefício de 600 mil. Se eu pegar então, o cálculo do ROI é o seguinte, benefício total menos custo total dividido pelo custo total vezes 100. Então eu estou falando aqui que nós temos então um retorno sobre o investimento de 33,33% positivo. Então, querendo ou não, esse cenário aqui que eu coloquei de um projeto, ele tem uma viabilidade econômica muito bacana, né? Ele tem uma viabilidade, ou seja, o projeto no final do dia ele se paga, né? E esse é um dos principais pontos que a gente precisa levar em consideração. O projeto ele sempre precisa ser pago. A gente sempre precisa trabalhar nessa analogia. O projeto precisa ser pago, né? Querendo ou não, ao final do dia a gente traz então esse viés para a alta gestão administrativa de qual que foi o percentual de retorno que nós tivemos, tá? O próximo, né? Então só fazendo aqui, né, uma analogia, um resultado final deste modelo, deste exemplo que eu passei para vocês. Então, se o ROI foi de 33,33% num período de 3 anos,
Isso significa que para cada R$ 1 que eu investi no meu ERP, a empresa teve um retorno de 0,33, além do investimento inicial. Então este é o cálculo do resultado final, até mesmo para a gente justificar esse ROI de investimento então, tá? Então é um projeto super, digamos assim, que tem um retorno sobre o investimento no prazo de 3 anos, que é o prazo que nós estamos avaliando aqui. Nós temos o TCO. O que é o TCO? É o custo total de propriedade. Ele é um indicador que ele vai medir o custo total de um ativo ou de um sistema de TI. Então ele é formado pelo custo da aquisição, os custos operacionais, os custos indiretos e os custos de descarte ou de substituição. Então aqui eu trouxe um exemplo, né? Eu tive lá um custo de aquisição de 80 mil, vamos pensar que isso aqui é um servidor. E aí eu tive um custo operacional de manutenção durante um ciclo, sei lá, de 5 anos que custou 50 mil. Eu tive alguns custos indiretos relacionados à indisponibilidade ou problemas que ele veio a ter de 15 mil reais. E eu tive ainda um custo de descarte ou substituição de 5 mil. Logo, então, eu tive um custo total aqui deste ativo de informação de 150 mil. Então, esse é um outro indicador estratégico de TI que a gente costuma estruturar também dentro da nossa área. Aí nós temos os indicadores de projetos, né? Então aqui eu tenho um exemplo para vocês, que é o OTD, né? O indicador de cumprimento de prazo. Então esse indicador ele é muito simples, nós pegamos as entregas que foram realizadas no prazo versus dividido pelo número de entregas total e multiplicamos por 100. Então se eu tive um total de 60 entregas de 100 que eu tive num total, nós estamos falando que 60% então das entregas elas foram realizadas, né? Então esse é o On Time Delivery. Temos o CV, que é o custo variance, né? Que é o que? É o valor agregado dividido, né? Subtraído pelo custo real. Como que funciona esse cara? Ele mede a diferença entre o valor agregado e o custo real. Ou seja, ele permite me identificar se o projeto está dentro do orçado ou não. Então, o valor agregado, que é o EV, eu tenho lá o progresso físico do projeto. Então, vamos pensar que o progresso físico é de 50 mil. E eu estou dizendo que o custo total efetivo do projeto até aquele momento era de 40, eu estou falando que aqui eu tenho um custo de 10 mil. Eu tenho um custo, uma variância de custo para baixo, porque se o meu AC era só 40 mil e eu já gastei 50, eu estou dizendo aqui que eu tenho 10 mil que está abaixo, né, do que foi orçado. Tá? Então eu preciso, querendo ou não, tomar um cuidado aqui nesse viés desse projeto. Desvios de custos, né? Então o desvio de custo ele traz um balanço entre o custo estimado e o custo real ou previsto do projeto. Todo projeto a gente tem o planejado versus o realizado, tá? Então, basicamente, né? Basicamente esse trabalho, ele é um trabalho que a gente sempre costuma estruturar da seguinte forma. Eu pego então o custo real, neste caso aqui eu estou falando que eu tenho um custo real de 3 mil, eu pego e subtraio pelo custo planejado e eu divido pelo custo planejado e multiplico por 100. Esse desvio de custo ele vai me mostrar um percentual do projeto, se ele está acima ou se ele está abaixo. Então neste caso aqui eu estou falando que eu estou 7% acima. O que é uma prática de mercado, né? Eu trabalhei em algumas empresas onde que o escritório de projeto dela, ela tinha uma variância de desvio, tanto para mais quanto para menos, de até 5%. Então, se o custo do projeto fosse 5% para cima, estava dentro, ok. E se ele fosse 5% para baixo, também estava ok, tranquilo. Nós não teríamos que fazer nenhum tipo de justificativa. Agora, nesse cenário aqui que teve 2% a mais ainda, né? Eu estou falando de 7%. Então eu teria que fazer uma justificativa muito bem clara e plausível, né? Por que esse desvio do projeto ele foi executado desta forma. E aí, para interpretar melhor esse resultado aqui obtido, se o número for negativo, significa que o projeto ele ficou abaixo do orçado estimado. Se o número for positivo, significa que o projeto estourou o orçamento. Então aqui é o contrário, tá? Quando você tem um percentual negativo, quer dizer que o seu projeto ele ficou dentro do orçado.
Agora, se ele for positivo, ele significa que o projeto estourou o orçado estimado. Se o número for igual a 0, significa que o projeto está dentro do orçado estimado. Então, neste caso, se você olhar, nós tivemos 7% positivo. Logo, eu estou então dizendo que esse projeto ele ficou dentro, né, desse... Desculpa, aqui nós estamos falando que ele ficou 7% positivo, então ele ficou acima do orçado, né? E mesmo que eu fosse considerar uma margem ali, né, de tolerância de 5%, ele ainda está acima 2%, tá? Então, esse aqui é um dos indicadores chaves que nós utilizamos junto com o OTD, são os dois principais que nós utilizamos aqui para a parte de KPIs de gestão de projetos, tá? E aí, pessoal, eu deixo aqui uma breve reflexão para vocês, né, até para a gente encerrar essa sessão aqui de hoje, e aí eu deixo aberto aí para quem tiver alguma pergunta. Lembre-se sempre, né? O KPI ele não é o destino, mas ele é a bússola que vai transformar a gestão de TI em governança estratégica. A partir de hoje, não apenas meçam, mas também usem esses dados para liderar as transformações e também o valor do seu negócio, né? O que eu quero dizer com isso, então? Utilize desses dados para você qualificar e melhorar os seus serviços que você entrega para suas áreas de negócio, para que cada vez mais você possa, né, promover uma transformação digital e o valor esperado pelos seus clientes internos ou externos, né? No final do dia, a área de tecnologia da informação, querendo ou não, ela é uma área que ela promove, né, esse valor para grandes empresas, né? Ou seja, né, a partir do momento que ela tem esse valor para as empresas, que ela traz esse valor para as áreas de negócio, consequentemente, ela faz parte, né, de todo o ciclo e ela acaba, né, mostrando o seu potencial e a sua entrega efetiva, né? Quando a gente não trabalha com esses KPIs estratégicos, a gente fica até meio difícil para a gente conseguir dizer se a nossa área de tecnologia ela é eficiente ou não, né? Como que você vai chegar para uma pessoa e propor para ela um plano de desenvolvimento ou um plano de ação se você não tem números? Muitas vezes você tem uma pessoa assim que ela parece ser uma pessoa que entrega tanto, né? Ela sempre está ali correndo, fazendo as coisas. Só que no final do dia, se você tirar um indicador dela lá, por exemplo, ela tem um percentual de atendimento lá baixo. Ela tem um percentual de registros atendidos dentro do SLA ou um índice de satisfação dos seus chamados, eles são baixos perante os seus clientes, né? Então, o indicador ele traz essa visão. E o indicador ele serve não para a gente... não só responsabilizar as pessoas, né? E também não para crucificar, mas ele traz esses números justamente para a gente entender quais são os pontos de melhorias que nós precisamos executar. Muitas vezes nós estamos cegos a esses números e nós não conseguimos traduzir eles em planos de ação. Então, como que eu vou criar plano de ação de melhoria dentro da minha área de TI? Como que eu vou ser uma referência para a área da minha empresa, né? Como que eu vou, como gestor de TI, ter uma visão estratégica se eu não consigo fazer o básico? E aí muitos de vocês vão falar assim, mas a gente está sempre correndo atrás das coisas, a gente nunca tem tempo para parar e analisar os indicadores. Tira um tempo do seu dia, planeje um tempo do seu dia para você olhar para métricas e indicadores, para você começar essa jornada dentro da sua empresa. E para que lá em 2026 você possa olhar para esses indicadores de uma forma estratégica, que muitas vezes um tempo que você vai dedicar para planejar e medir esses indicadores, lá no seu dia a dia, ele vai te tirar desse operacional que você está. Porque muitas vezes é um trabalho num ciclo, que está num ciclo ali, ciclo cardiano, né? Ele está sempre ali rolando aquele mesmo ciclo de ineficiência, apenas de maneira remediativa, e quando você para pensar que você tem um problema, que é ele que está ocasionando esses registros, que está fazendo com que a sua equipe onere o tempo dela de atendimento, quando você analisa e lá na causa raiz você resolve o problema, você acaba aí sim entregando valor, tá? Aí consequentemente vai te sobrar aí tempo para você conseguir evoluir para novas estratégias, né? E cada vez mais tentar sair um pouco mais da operação para trabalhar mais com números e ser mais estratégicos, ok? E aí, pessoal, antes de eu partir para a abertura aí de perguntas, eu faço aqui para vocês um convite então para a nossa mentoria em grupo, que vai se inicializar no dia 15 de janeiro.
Essa mentoria, então, é uma mentoria personalizada, onde nós temos ainda 5 vagas nessa turma. Ela é a turma de número 38. Nós já estamos no nosso 5º ano, né, de mentorias. E nessa mentoria personalizada, nós estamos falando de uma mentoria de 8 encontros, onde que juntos nós vamos estruturar um modelo de governança para você implementar ou na sua empresa ou nos seus clientes. Então, se você é um consultor na área de tecnologia da informação, essa mentoria também ela serve para você. Então, aqui nós vamos aprender a estruturar o planejamento estratégico, nós vamos estruturar uma matriz de risco, avaliar fornecedores, implementar indicadores, processos como gestão de mudanças, problemas, incidentes, fluxo de avaliação de sistemas e aplicações e, além disso, toda a parte de portfólio e gestão de projetos. Então, se você tem interesse, né, aponte aqui seu QR Code, faça a nossa sessão de diagnóstico, que é uma prévia, né, você vai responder algumas questões e o nosso time de especialistas vai entender se você tem o perfil para estar conosco dentro da nossa mentoria. E caso você consiga, e caso você evolua, né, para a próxima etapa, nós vamos chamar você para fazer uma sessão individual e alinhar as expectativas. Então essa é uma oportunidade imperdível para vocês. E aí eu abro agora para perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta para ser feita, tá? Tranquilo, pessoal? Bom, beleza? Então eu vou encerrar a nossa sessão de hoje, né? Muito obrigado pela participação de todos aqui e até a nossa próxima sessão na próxima semana. Uma ótima semana a todos.